O seguinte, a gente fechou ontem a leitura de 1 João e eu quero mais uma vez fazer essa recomendação, né? Dizer para vocês, olha, quando eu falei isso no primeiro dia, no primeiro capítulo, logo quando eu me converti na busca de, né, desejo de ler a Bíblia, de como ler a Bíblia, onde ler, como começar a ler a Bíblia, né, entender, porque ler é fácil, né? Para você ler a Bíblia, você só precisa ser alfabetizado, né? Então, se for alfabetizado, você consegue ler. Agora, entender é uma outra questão, tá? Então, entender, eu preciso saber por onde ler, o que ler, como ler, né, com que perspectiva. Então, às vezes você precisa, né, você quando vai fazer uma leitura, isso se dá com diversos tipos de literatura. Você quando vai ler aquilo lá, você vai ver, não, eu estou lendo um testemunho, eu estou lendo uma biografia, não, eu vou ler, isso aqui é uma tese, eu vou ler, isso aqui é um romance. Ou seja, você quando vai ler qualquer coisa, você precisa saber em que contexto você está inserido, não é verdade? Então, e aí quando me recomendaram, logo no início, uma das recomendações que me marcou, né? Lembro como hoje, já tem quase 25 anos aproximadamente, e a pessoa pegou e disse para mim, olha, faça o seguinte, você quer ler, você vai ler, né? Leia o Evangelho de João, leia o Evangelho de João. Comece pelo Evangelho, não comece por Gênesis, não comece por Mateus, podia começar pelo começo do Novo Testamento, não, ele disse assim, comece por João, leia João. Mas, antes disso, né, foi o que a pessoa disse, ela disse, antes disso, faça o seguinte, que é mais rápido do que você ler o Evangelho de João, leia a carta de João, a primeira carta de João. Leia por 7 dias, e todos os dias você lê a carta, como se fosse uma carta endereçada a você. Essa foi a dica que essa pessoa me deu. E assim eu fiz, né? Eu li por 7 dias e cada dia que eu lia, alguma coisa diferente me chamava ali a atenção. Então foi uma experiência muito boa, eu recomendo. Eu repasso, né? Aquilo que eu recebi, aquilo que a gente recebeu, a gente repassa também para alguém. Então façam isso, tá? E aí essa é a primeira carta de João. Hoje nós vamos ler aqui, então se você não acompanhou conosco aí nesses últimos 5 dias, os últimos 5 capítulos, faça isso. Isso a lei está dizendo que vai fazer, faça isso. É uma experiência fantástica. Uma experiência assim realmente que vale super a pena. É de grande profundidade, né? E como uma leitura assim, de deleite, né? Como se você estivesse recebendo uma carta de amor para você. Uma pessoa mandou uma carta para você, ou seja, é para você. Se coloque recebendo aquela carta e você vai ver que experiência fantástica. Muito bem, então vamos seguir agora para 2 João. Deixa eu orar para que a gente possa então seguir aqui com esse texto. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante desse teu cuidado maravilhoso. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada um de nós, nesse momento agora, o entendimento da tua palavra. Ó Deus, nós queremos o detalhe, que traga, Pai, para a gente algum detalhe, algo novo, algo especial. Sabemos que a tua palavra é assim, a tua palavra ela é viva e a tua palavra ela se renova a cada momento. Então vem trazer algo novo para as nossas vidas agora pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha, deixa então agora aqui eu contextualizar, né? Tal qual a primeira carta de João, essa aqui que foi chamada, né? Porque depois as cartas foram intituladas, porque eram papiros, eram textos que estavam ali e não tinha assim o título, primeira carta de João. Não, isso foi depois, quando foram fazer o cânon bíblico, é que deram esses nomes. Então, quando João escreveu, ele nos escreveu assim, primeira carta de João. Depois ele escreveu segunda carta, não, ele mandou uma carta
simplesmente. E aquele papiro, ele começou a ser ali divulgado, reproduzido e falado. Ou seja, a linguagem oral naquela época também, a tradição oral muito forte, as coisas eram repassadas e copiadas e recopiava-se. E sabe, hoje, é porque hoje a gente não tem muita coisa não, né? Hoje a gente repassa só um post. Sabe esse negócio que você tá no WhatsApp, aí recebe uma coisa interessante no WhatsApp. O que você faz? Você imagina, alguém precisava ver isso, alguém precisava ler isso. Aí você repassa aquele post, não é verdade? Passa para um grupo, você repassa, você copia, bota no Instagram. Então, você faz, assim, você vai repassando coisas que você recebeu que era muito interessante. Não é isso que acontece? Pois então, essa mesma mentalidade, ela acontecia com esses escritos aqui. Ou seja, João escreve uma carta. Ali, digamos que tenha sido endereçada à igreja em Éfeso, aquele povo ali. Então o pessoal achou aquilo ali tão massa, tão interessante, tão assim importante. O que o pessoal fazia? Repassava. Pegava a carta, só que não é um repasse, né? Simplesmente no WhatsApp repassar e faz aí esse... Não, era manuscrito. Copiava, linha por linha, tudo, e mandava. Aí copiava, mas eu tenho que mandar também agora lá para Macedônia. Mandava para Macedônia. Aí copiava para, eu quero mandar isso aí lá para Turquia. Mandava. O pessoal de Damasco não pode ficar sem ver isso. Aí mandava também. Não era o próprio João, eram as pessoas que recebiam e iam fazendo esse repasse. Ou seja, você pensa que essa história de ficar repassando é uma coisa de agora, coisa de mídia social, é só porque você agora está aí e recebe uma coisa e às vezes tem gente que repassa que nem lê, né? Né? Às vezes você nem lê o negócio, mas recebeu uma coisa e repassa vídeo, aí repassa, tudo isso, pronto. Naquela época as pessoas repassavam textos, tá? Então um texto, a pessoa achava aquele texto interessante, achava aquele texto essencial para alguém, repassava o texto, copiava e repassava. Então, e assim é que depois, lá pelo século III aproximadamente, é que a igreja foi ver quais eram os escritos, os textos que iriam compor o cânon bíblico. Qual seria o texto que iria compor ali o Novo Testamento? Então eles fizeram o quê? Eles pegavam o seguinte: aonde tivesse a maior quantidade de originais, eles saíam pegando, essa carta aqui, né? Ele botou um título lá, essa carta que foi enviada aqui, essa carta aqui, ela está aqui, o pessoal na Macedônia está falando, o pessoal ali em Títico está falando, o pessoal em Atenas está falando, o pessoal em Jerusalém está falando, em Roma. Então, essa carta, ela está ali, ou seja, aí vai ver, ela é coerente em todas as coisas que determinavam que aquele texto ali era um texto legítimo. Tá? E uma das coisas que determinava que um texto era legítimo era a quantidade de originais, de coisas iguais que tinham espalhado. Então, isso era foi assim que essas cartas surgiram. E aí depois elas foram atribuídas. Então esse título de 2ª João, 1ª João, 3ª João, foi título que alguém deu lá depois, quando estava formulando a atribuição. Então, para ter uma ideia, não se sabe, presta atenção, não se sabe nem se essa 2ª carta de João foi escrita depois da 1ª. Né? Imagina, alguém perguntasse para você, quem foi escrito primeiro? 1ª João, 2ª João ou 3ª João? Aí você ia dizer logo o quê? 1ª João, foi escrito primeiro. Em segundo lugar foi escrito quem? 2ª João. E terceiro? 3ª João. Não, necessariamente. Então, elas podem ter sido no mesmo tempo, 2ª João pode ter sido escrito primeiro. Aqui, 1ª, 2ª e 3ª é como elas foram catalogadas. Elas foram catalogadas. Apocalipse mesmo, que está no final
da Bíblia foi escrito antes. Apocalipse foi escrito bem antes, né, do que... Apocalipse foi escrito aproximadamente ali por volta dos anos 60 ou 70 do primeiro século. E essas cartas aqui de João, acredita-se que elas foram escritas lá para o finalzinho do primeiro século já. Ali já com, né, os anos 90, alguma coisa assim, quando João já bem ancião, tá bom? Então só um pouquinho aí de cultura geral bíblica, tá? Antes de a gente, né, estou enchendo linguiça não, estou só trazendo aqui, achei interessante trazer um pouco disso aqui, para que a gente entenda esse contexto, em que contexto está inserido. Então, essa carta aqui, acredita-se, existe um consenso histórico, que ela foi escrita mais ou menos na mesma época de 1 João. Tá? Por quê? Porque as preocupações são as mesmas. É uma carta bem resumida, muito resumida, tá? Mas o conteúdo, assim, a gente vai ver, a motivação é a mesma. A motivação é combate a falsos ensinos, falsos profetas que estão chegando ali com filosofias estranhas, e essas filosofias apontam para um Cristo não encarnado, né? Um Cristo que não viveu, não morreu e ressuscitou. Então, o combate dessas heresias também estão bem presentes aqui no texto de 2 João. E assim, outra coisa que dá uma noção clara de que foi escrito na mesma época, é que é o seguinte, ela tem apenas 13 versículos, tá? 13 versículos. E dos 13 versículos, 7 deles são quase que literais da primeira carta. Ou seja, estão inseridos na primeira carta. Então, das duas, uma. Ou ele escreveu a primeira carta e depois ele fez um resumão, ou ele tinha feito uma carta, que eu particularmente acredito mais nessa teoria, ele teria feito uma carta, e depois eles estão... Deixa eu detalhar um pouco mais isso. E aí depois ele detalha um pouco mais. Então, por isso assim que eu, né, não vale nada o que eu acho, mas eu acho. Mas eu acho que ele teria sido escrito primeiro, né? Essa 2 João teria sido escrito primeiro. Agora, ao contrário de que a primeira carta a João, ela não tem um endereçamento, ela é uma epístola chamada universal, uma carta universal mandada para muita gente. A segunda carta não, ela parece ter um encaminhamento, né? Ela parece ali que ela foi escrita especificamente, e a gente vai ver exatamente isso. Vamos lá, vamos ler aqui. Vamos lá. Versículo 1. Então, eu estava sentado em cima do microfone. Vocês estavam me ouvindo bem? Pelo amor de Deus. Eu estava aqui, agora que estou vendo que o microfone está aqui, eu estava sentado em cima dele. Em cima não, do lado. Ver que ninguém estava nem ouvindo, já botou no mudo, estava vendo sessão da tarde aí, né? Mas olha só, vamos lá. Primeiro, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora, eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemo-nos uns aos outros.
E esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Tenho muito a lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Olha só, percebe uma coisa aqui, né? Essa carta, se você que leu a primeira carta, você encontrou semelhanças aqui, não encontrou? Você percebeu aqui, né, que tem algumas semelhanças. E aí a gente vamos ver aqui agora algumas das particularidades. Né? Eu me amarro nas particularidades. Eu gosto disso. Eu gosto de uma palavra específica ali, às vezes traz um detalhe, traz uma luz, traz alguma coisa. Mas vamos lá. Olha só, como ele começa. Aqui ele começa assim. O presbítero. A palavra presbíteros, né? Presbíteros é ancião em grego, é um ancião. É porque você vê assim, o presbítero, o pastor é um presbítero, ali aquele pessoal é um presbítero. A palavra presbítero significa ancião. Ou seja, os anciãos, ao contrário do que muita gente preconceituosa tem nos dias de hoje, o ancião não é aquela pessoa velha que não serve mais para nada. Não. Era, sobretudo, na cultura oriental e na cultura daquela época, a questão é o seguinte, o ancião, ser um ancião, significa o seguinte, a pessoa está ali em baixa rotação, está em baixa rotação, não tem problema nenhum, mas é uma pessoa que tem sabedoria. Então o ancião é um sábio, é alguém que fala coisas que tem um conhecimento, né, que tem uma propriedade. Então quando eu falo assim, o ancião que está escrevendo, então ele não está ali dando carteirada em ninguém, porque senão ele poderia dizer o apóstolo, né, o não sei o que. Não. Ele diz assim, o ancião é uma medida de humildade, mas humildade com propriedade. Ou seja, é apenas um ancião. Mas me ouça porque tem algum conhecimento aqui por trás disso. Tá? Então, E os escritos de João sempre são assim, recheados de muito amor, né, de muito cuidado. Nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de prepotência, né, nem para repreender, ele repreende sempre com muito amor, com tudo. Então ele fala ali, né, o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos. E aí, essa é a senhora. Quem é essa senhora aqui? Essa senhora, aí existe, né? Essa aqui era uma pessoa específica, era uma mulher específica. Olha, essa aqui está muito mais, o consenso histórico traz mais uma noção de que assim, essa senhora aqui não era uma pessoa, tá? Mas era essa expressão que no grego, Kyria, que poderia ser um nome próprio de uma pessoa, mas é muito mais associado a Kyria, que depois foi entendido também como Cúria, e a Cúria é uma comunidade. Então, aqui, essa senhora é muito mais associado a uma comunidade. Tá? Então, a uma igreja. A senhora eleita,
ou seja, aquela igreja ali eleita, aquela comunidade. E aqui, como a outra carta, a 1 João, foi escrita de uma maneira geral, esse aqui traz uma impressão de ter sido uma comunidade específica. Muito provavelmente uma comunidade que João teria participado da sua instituição ou ali congregou por muito tempo. Né? Então, ele está escrevendo para uma comunidade específica. Essa é a ideia que se tira aqui. Então, ele diz aqui, ó, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, né? A todos aqueles que estão ali, aos seus participantes, a sua família, aquela família daquela comunidade. A quem amo na verdade. Vê, ele está expressando aqui, ou seja, não era alguém que ele ouviu falar, muito provavelmente era alguém com quem ele tinha convivido. Então é uma carta que ele está mandando para um grupo com o qual ele tinha se relacionado. Tá? Então ele está, não, eu quero alertar aquela turma específica. Eu quero alertar todo mundo, como apóstolo, eu quero alertar todo mundo, mas eu quero alertar aquela comunidade específica. Aquela turma está no meu coração. Ele diz assim, ó, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Eu amo todos. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, João traz aqui uma noção, aquela ideia, né, de a salvação recebida que é para sempre. Ele diz, nós estaremos juntos eternamente. Então é para vocês que eu estou escrevendo. Eu me importo com vocês, eu amo vocês, a gente vai estar junto eternamente. Então eu quero que você não seja enganado nem nada. E aí, isso é o verso 1 e 2, né? Só ele traz essa noção de identidade com uma comunidade, ele falando com aquela comunidade. E no verso 3, uma coisa que era muito importante, muito comum em todas as cartas, quando está mandando uma carta, é fazer uma saudação especial. E aqui, assim, um pouco diferente, né, da saudação que a gente vê, por exemplo, nas cartas na carta de Tiago, nas cartas de Paulo, né? Paulo, por exemplo, Paulo sempre manda assim, a todos os santos. Paulo, às vezes, fala a graça e a paz, tudo. Mas João, ele fala assim, ó, a graça, a misericórdia e a paz da parte de nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor. Então ele saúda, ele transmite, né, ele fala, a saudação dele aqui, algo tão íntimo, tão pessoal, mas recheado de doutrina também. Ele saúda, sabe o quê? Com a graça e com a misericórdia. Vê? Ele diz, ó, a graça esteja conosco, a misericórdia esteja conosco, a paz esteja conosco. Né? E qual é a essência disso? A graça, o que é a graça? A graça é aquilo que nós recebemos, é um presente que nós recebemos sem merecer. Ou seja, não é pelo merecimento, mas que vocês sejam agraciados, que a graça esteja com vocês. Mas aí, ele também saúda com a misericórdia. E qual é a diferença da graça para a misericórdia? A misericórdia, a palavra misericórdia vem de miserabilidade, da nossa miséria, né? Então, misericórdia é o seguinte, eu não vou receber aquilo que eu merecia por misericórdia. Né? Então, ou seja, eu sou um pecador, mas por misericórdia eu não vou receber aqui uma punição. Percebe a diferença? Graça é quando recebemos o que não merecemos e misericórdia é quando não recebemos o que merecíamos. Né? O que merecíamos era ali, né? Era punição e não recebemos essa misericórdia. E quem está cheio da graça e da misericórdia tem o quê? Tem a paz. Então essa é a saudação. A saudação de João é a graça, a misericórdia e a paz. E não é de qualquer pessoa, é que vem de Deus, né? Pai de Jesus Cristo, seu Filho. Pronto. Ele traz uma saudação aqui, que a melhor saudação que a gente pode transmitir a alguém.
E aí ele segue, como uma carta, né? Ele vem falando aqui, ele fala nessa carta sobre o que, né, alguma coisa do cotidiano. Ele diz assim primeiro: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos. Ou seja, ele já começa dizendo o seguinte: ó, eu estou escrevendo para vocês, mas eu estou feliz. Porque mesmo com essa bagunça toda que está por aí, com essas heresias todas, eu encontrei uma turma daí e eu vi que essa turma daí tá, ó, né? Tá todo mundo ali andando na verdade. Tá todo mundo exemplar. Então, ele diz assim, ó, eu me alegrei muito. Eu muito me alegrei em ver que a turma daí, ó, tá firme. Mesmo com tudo isso, mesmo com essas modas todas, mesmo com essas coisas todas que eles estão vendo no Instagram, que eles estão vendo aí no Facebook, né? Mesmo com tudo que eles estão presenciando, eles, ó, estão firmes. Tá? Então, Paulo começa, em vez de já chegar dizendo a sua preocupação, ele primeiro dá uma aliviada, né? Ele primeiro fala do que ele está feliz. Olha, eu estou muito feliz de ver que tem uma turma aí, ó, que permanece firme. Mas, logo depois disso, primeiro ele dá aquela aliviada, né? Diz assim, ó, sabe aquele negócio, primeiro eu parabenizo, para depois eu chamar a atenção. Né? Essa é uma estratégia. Essa é uma estratégia de relacionamento. Né? Isso me lembra muito meu querido amigo, pastor Fernando da Costa. Fernando, ele dizia para mim assim sempre, né? Fernando, né, aquela sabedoria dele, ele virava para mim e dizia assim, ó, Geiso, toda vez que você for dar uma bronca em alguém, for reclamar com alguém, você, né, for qualquer coisa, aprenda isso, né? Você for fazer, primeiro você se esforce e veja algum motivo de elogio àquela pessoa, né? Veja alguma coisa boa, positiva, para você transmitir para a pessoa que você não quer só detonar aquela pessoa, não. Você está vendo coisas boas também. Então, isso, ele me disse isso logo quando a gente se conheceu, muitos anos, nunca esqueci isso, 25 anos atrás, e isso foi muito útil para mim na minha vida profissional, eu como um gerente, líder de equipe, e tinha que estar dando feedback para as pessoas e tudo, como pastor, que às vezes precisa admoestar alguém, que precisa exortar alguém. Então, isso sempre foi uma coisa que eu trouxe assim como um ensino muito bom. E eu vejo isso aqui, né, em João. João primeiro dá uma valorizada, ele dá uma elogiada, né, ele dá uma, né, faz ali eu ia falar approach agora, mas senão o Lesca vai ficar rindo. Ele faz uma estratégia de aproximação, ele faz a aproximação com a pessoa através do amor, né, tudo. E depois, então, aí ele apresenta a preocupação, tá? Olha aqui, a preocupação dele, aí ele diz assim: e agora eu lhe peço, Senhora. Pronto, aí, aqui agora é um pedido apostólico, é uma coisa mais apostólica. Não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas que já tinha desde o princípio, que amemos uns aos outros. Tá? Então, ele traz aqui algo relacional para fortalecer o grupo, para que, você está falando, não é para uma pessoa, mas quando diz que vocês amem uns aos outros, ou seja, é para um grupo que ele está falando ali, tá? Então, ele está deixando muito claro aqui que não é um mandamento novo. E lembra que ele tinha dito isso lá na primeira carta? Tinha dito isso no capítulo 2. No capítulo 2, no verso 7 e 8, se você for ver 1 João 2, 7 e 8, ele diz a mesma coisa. Não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Embora isso seja uma coisa, uma novidade, né? Isso seja uma coisa
de novidade, ou seja, é atual, é para hoje, não é uma coisa ultrapassada, não é uma coisa velha, é uma coisa nova, é uma coisa que está valendo ainda, tá certo? Então, é isso que ele diz aqui. E aí no verso 6, ele diz, aí ele explica, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Ou seja, João, ele chama a atenção e diz, gente, olha, aqui eu estou vendo que vocês continuam aí, mas é muito importante que a gente possa entender aqui, para estar nos mandamentos, a gente precisa estar em amor. Ele chama sempre essa atenção. E aí, ele segue no verso 7, justamente trazendo a sua preocupação, que é a ênfase dessa carta, da primeira carta também, que é a ênfase de quê? Da preocupação com os enganadores. Olha só o que ele diz aqui no verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, o anticristo. Então, ele traz aqui a noção. Ó, senhora, ô igreja, presta atenção. Vocês sabem, tem um mandamento aí, que a gente deve seguir os mandamentos, deve amar uns aos outros. Então, não descredencie Jesus Cristo. Tem alguns enganadores. E segue, no verso 8, ele diz aqui, né? Olha só, tenham cuidado, ou seja, aquela importância de se manter vigilante. Ele está chamando a atenção aqui à vigilância. Então, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Ou seja, perseverem, tenham cuidado para que tudo aquilo que a gente fez, que a gente pregou lá, que a gente anunciou, a gente discipulou, a gente preparou a turma toda, que aquilo tudo não se perca. Tenha cuidado com isso, tá? Imagina, porque o trabalho foi feito lá, tudo foi dito, aí de repente agora vem uma modinha qualquer e a turma decola, vai embora e se perde. Então ele diz, tem muitos enganadores, tá? Então, aí ele deixa muito claro essa ênfase aqui na perseverança, né, de tenha cuidado, vigiem, né? Jesus sempre disse isso muito, né? Estejam vigilantes. E ele fala isso lá na primeira carta, tem um momento que ele fala mesmo, sejam vigilantes, tá? Atenção. Então vocês tenham atenção. Geralmente as cartas eram endereçadas aos líderes, então a liderança para instruir o todo, né? Ele diz que é para todos aqui. Então vamos lá, verso 9. Aí, no verso 9, tem uma coisa aqui bacana, que é isso para mim é uma ênfase fantástica que João dá permanentemente. Vê só, ele diz, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Permanecer, né? Permanecer. Lá, a gente viu isso, lá em João 15. João 15, Jesus falava isso. Permaneçam no meu amor. Não basta apenas conhecer o meu amor, mas permaneçam. Então João está dizendo aqui, muito claramente, ele diz o seguinte, todo aquele que não permanece no ensino, ou seja, pausou aí? Voltou? Oi? Câmbio? Estão comigo? É porque às vezes tenta entrar uma ligação aqui, aí vou parar. Mas eu sei que tem um delay aí, mas pronto, já chegou um primeiro joinha aí. Silvana já mandou. Ok, vamos lá. Vamos seguir. Então ele está dizendo, todo aquele que não permanece, mas vai além, vê? Ou seja,
a questão de ir além de um ensino. Tem que querer identificar coisa que não está na palavra. A gente precisa entender o seguinte, a mensagem do Evangelho, ela é completa. A mensagem do Evangelho, ela é completa em si só. Não precisa ir além do que está aqui. Então, tudo que vai além é um perigo. Aliás, vamos ver aqui, ó, o que exatamente quando fecha o Evangelho de João, vê só. Olha só, o último capítulo de João, João 21, ele diz aqui, né? Parará, se quiser, aqui ó. O último versículo mesmo, versículo 25, né? João 21, 25, diz assim, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aí é como se ele dissesse, olha, o que foi escrito aqui, eu sei que tem muito mais coisa, que o próprio Jesus fez muito mais coisa, mas o que tem aqui é suficiente para vocês. E João diz, ó, se vocês forem além de qualquer uma coisa aqui, né, é um perigo, um caminho sem volta. Tá? Vocês podem se dar muito mal. Cadê? Me perdi aqui, 2 João, achei. 2 João está de volta aqui. Tá? Então ele disse, quem não permanece no ensino, ele está errado. Então precisa permanecer. Esse ensino nos basta. Então está divertindo contra essas coisas aí além. E aí, nos versos 10 e 11, diz uma coisa que pode ser mal compreendida aqui. Né? Isso aqui pode ser mal compreendida porque ele diz assim, vê que você pode ler isso aqui como uma coisa bem cruel. Ele diz assim, se alguém chegar a você e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Pense, nem saúde, as pessoas que vêm com engano, nem saúde. Olha, vale um registro histórico aqui, né, que a saudação, pra gente hoje, a saudação, ela às vezes é um mero formalismo de uma regra de etiqueta de educação, né? A gente passa e diz boa noite, bom dia. Essa saudação pra gente é uma conotação diferente dessa saudação que ele está dizendo aqui. Né? As saudações eram coisas assim que unia as pessoas, que identificavam as pessoas. Então, quando as pessoas se saudavam uma à outra, as pessoas se saudavam, né, mostrando que era da mesma tribo, que era ou seja, eu estou em comunhão com você. Tá? Então era uma coisa assim bem... e existe muitas coisas. Por exemplo, sabe uma saudação que depois chegou, né, o sinal da cruz, uma saudação. Ali, ó, as pessoas se identificavam como cristãos e se saudavam, era uma saudação. Existia na época da perseguição saudações que muito interessante, assim, que você fazia uma determinada saudação que tinha uma continuidade, e você fazia uma parte da saudação e via se a outra pessoa continuasse. Se a outra pessoa não continuasse, ela não era um com você e passava desapercebido, só achava você um doido. Mas se ela continuar, fazia a saudação igual, aquilo ali gerava uma identificação. Isso, sobretudo na época de perseguição, existiam essas saudações. Tá? Então, existia muito essa ideia de saudação. E João está dizendo, olha, não recebo, não tenho comunhão. Receber aqui é ter comunhão com essa, nem façam saudações com ela. Porque se você faz saudação com essa pessoa, isso vai identificar que você concorda com aquela doutrina, com aquilo lá. Então, nada de saudação. Então, o João não está ensinando aqui a ser mal educado, não. Não é dizer, a pessoa passar por você não dê bom dia, não. Não é isso, não. Pelo amor de Deus. Tá? Então, porque tem gente que diz assim, né, não vou nem
Ah, aquela pessoa ali não concordo com ela, vou entrar com ela no elevador, não vou nem olhar para a cara dela. Não, não é isso. Então, aquele negócio, né? Nada além do texto. A gente precisa ficar apenas com o que tem no texto. Tá? Então, esse é o ensino que João traz aqui. Tá? E, aliás, isso aqui dá margem a um provérbio muito popular que a gente tem, que é o quê? Que as más companhias, como é? As más companhias corrompem os bons costumes, né? Me diga com quem andas e direi quem tu és. Assim, na verdade, as más companhias corrompem os bons costumes não é um dito popular, não. Está em 1 Coríntios, quer ver? 1 Coríntios 15. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é assim mesmo, para não falar, eu falei errado. Mas eu acho que é assim mesmo. As más companhias corrompem os bons costumes, né? Cadê? 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz o quê? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente. Né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, isso é um provérbio e Paulo lança aqui e João está dizendo é exatamente isso. Não saúdem essas pessoas, não sejam um com essas pessoas, não tenham unidade com essas pessoas, tá bom? É isso. E aí, ele fecha, aqui no verso 12, dizendo uma coisa que aqui definitivamente não precisa explicar. Né? Aqui não tem explicação nenhuma, a gente sabe muito bem o que é isso. A gente está vivendo isso nesse tempo. É o quê? Diz aqui, ó. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Né? Eu poderia terminar essa live aqui também dizendo, ó, eu tenho muito para dizer, mas não vou fazer isso com palavras na live. Eu espero que isso tudo acabe logo e a gente possa se abraçando, falar isso face a face, né? Falar isso presencialmente. Aqui é uma despedida, o João está se despedindo, dizendo que olha, eu tenho muito para falar com vocês, mas eu não quero fazer isso de caneta, né? De papel e tinta, não. Eu quero fazer isso no momento oportuno, face a face com vocês. Tá? Aí ele se despede dizendo, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações, ou seja, a turma daqui envia saudação à turma daí. Né? Não apenas eu, mas todos que estão aqui enviam saudações a todos que estão aí. Tá bom, gente? Então, essa é a segunda epístola de João. Né? Ela traz para a gente essa preocupação do apóstolo, né? Esse cuidado com o apóstolo, para que a gente permaneça no ensino, a gente permaneça firme, permaneça no amor, permaneça nos mandamentos, né? Tendo cuidado, vigilante contra os falsos profetas, e ele está escrevendo aqui para uma comunidade ali a quem ele muito amava, tá bom? Então vamos orar para que a gente encerre aqui esse momento. Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por essa mensagem. Sabemos que essa mensagem não foi apenas de João para uma comunidade, mas foi do Teu Espírito Santo para cada um de nós. Então nós nos apropriamos dessa palavra, Senhor Deus, e apropriados dessa palavra, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa trazer a cada um de nós o discernimento para viver essa palavra. É o que nós mais queremos. Nós queremos viver essa realidade. Que Tu possa estar trazendo, Senhor Deus, encorajamento a cada pessoa que está aqui. Ó Deus, que tudo isso que nós estamos vivendo, que seja apenas um tempo e que em breve nós estejamos juntos, falando muito mais, como disse o apóstolo aqui agora, Pai. Muito obrigado, abençoa cada lar, abençoa cada família, cada vida que está aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém.